Olá, meus caros estudantes, minhas caras estudantes de Direito Constitucional, aqui é o professor André Copete e vamos trabalhar mais um pouquinho nessa microaula sobre alguns conceitos, algumas concepções fundamentais de Direito Constitucional. Hoje vamos tratar de quem faz as Constituições, quem é o poder que tem a competência e a atribuição para fazer as Constituições. E de cara, eu já saio respondendo essa pergunta. Quem faz as Constituições é o poder constituinte, aquele poder que tem a função de elaborar a Constituição, de constituir os poderes que, depois de feita a Constituição, irão assumir as funções do Estado. E quem é o poder constituinte? Eu vou sair vou sair apresentando um exemplo para que nós possamos entender de uma forma mais detalhada e de uma forma mais simples quem é o poder constituinte. Durante a Revolução Francesa, no ano de 1789, quem governava a França era um rei chamado Luís XVI. Luís XVI, depois de anos e anos de desmandos, de gastos abusivos, de desprezo pelo povo, de um mau gerenciamento da sociedade francesa, passa a sofrer ataques durante a reunião dos Estados Gerais, que era um arremedo de parlamento no ano de 1789, e Luís XVI, então, sofre esses ataques e, na verdade, se arma uma revolução, o povo querendo derrubar a monarquia de Luís XVI para instituir um novo regime, para instituir novos direitos, para instituir uma nova forma de organização no poder da França. E é isso que acontece a partir do ano de 1789, indo até o ano de 1794, que é o tempo mais ou menos que dura a Revolução Francesa, algo em torno de 4 anos e meio. Assim que Luís XVI sofre o primeiro golpe com a queda da Bastilha e todos os movimentos revolucionários que aconteciam na França, os revolucionários chefiados por Maximilien Robespierre e outros como Danton, como Jean-Paul Marat, eles tratam de elaborar um documento jurídico e político com as novas linhas de organização do Estado e da sociedade francesa, reorganizando todos os poderes, instituindo uma nova forma de governo na França e atribuindo uma série de novas liberdades e de novos direitos aos cidadãos franceses. O documento que resulta, inicialmente, é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, do ano de 1789, finalizado em agosto de 1789, e esse documento é feito pelos revolucionários que naquele momento detinham o poder das armas e detinham o poder político na França, destituindo Luís XVI dos seus poderes até então mantidos por força de uma monarquia absoluta extremamente violenta, abusiva e autoritária. Então, quem fez aquele documento e quem fez as constituições francesas que se seguiram à Declaração Universal de 1789, que são as constituições de 1791, 1793 e 1795, foi aquele grupo de revolucionários que havia tomado o poder político na França por força da vitória na Revolução Francesa. Esta é a ideia do poder constituinte, ou seja, um poder que é capaz de criar, de modificar, de implementar normas de força constitucional, ou seja, é o poder capaz de criar, modificar ou implementar uma Constituição. E a titularidade desse poder é dada pelo povo aos seus representantes. Então, não foi todo o povo francês que naquela ocasião, em 1789, redigiu o texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e depois as 3 constituições francesas que se seguiram. Mas foi um colegiado formado por indivíduos que compunham esse grupo vencedor, que inicialmente foi chamada de Assembleia Nacional Francesa e que depois foi chamada de Convenção. Mas, em suma, nesse primeiro momento,
Quem é o poder constituinte? O poder constituinte é aquele poder que tem a função de estabelecer, de criar as constituições e que ele resulta de uma delegação do povo para alguns representantes que irão tratar de redigir essas normas. O poder constituinte pode ter duas formas de exercício. Lembremos, duas formas de exercício. Uma forma em que ele próprio se outorga o poder para fazer a Constituição e traçar as linhas fundamentais de reorganização do poder e de reorganização da sociedade. Exemplo, o poder constituinte que se estruturou nos Estados Unidos em 1787, o poder constituinte que se instalou na França em 1789, o poder constituinte que se instalou no México em 1917, ou seja, são poderes, são grupos de pessoas que representam o grupo vencedor de uma revolução e que se auto-outorga o poder de fazer a Constituição. A outra forma é a chamada Assembleia Nacional Constituinte, que é um tipo de colegiado legislativo que é eleito através de um processo eleitoral e por força das determinações que convocam essas eleições ou que estabelecem as funções do poder legislativo que será eleito, assume as funções de Assembleia Nacional Constituinte. Então, por exemplo, nesse segundo caso, no Brasil, em 1985, o Brasil saindo de uma ditadura que durava 21 anos, houve a elaboração da chamada Emenda Constitucional número 26, que dava ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, que seriam eleitos no ano de 1986 e que assumiriam no ano de 1987, as funções constituintes para elaborar uma nova Carta Constitucional no Brasil. Então esse é um modelo de poder constituinte sob a forma convencional, ou sob a forma de uma assembleia eleita pelos cidadãos através de um processo eleitoral. Bom, então visto o conceito, que é o poder capaz de criar, modificar ou implementar normas de força constitucional, visto a titularidade do poder constituinte é do povo que delega aos seus representantes. E visto o exercício do poder constituinte, que é através da outorga, ou seja, aquele grupo vencedor de uma revolução se outorga as competências e as atribuições para elaborar uma Constituição, ou então através de um processo eleitoral em que nós teremos as Assembleias Nacionais Constituintes. Teremos, como expõe a dogmática jurídica constitucional, nós temos 3 tipos de poderes constituintes, ou melhor, 2 tipos, e o segundo tipo se desdobra em algumas outras subespécies. O primeiro tipo de poder constituinte é o chamado poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? O poder constituinte originário, na sua forma mais, diríamos assim, na sua forma mais pura, é aquele poder constituinte que se origina de uma revolução. Um grupo que representa os vencedores da revolução, como exemplo na Revolução Francesa, como exemplo na Revolução Americana. Esse grupo, ao se outorgar a condição de poder constituinte, ele tem as condições e tem todas as atribuições e competências para fazer uma nova Constituição. Então isso é o que se chama de poder constituinte originário revolucionário. É aquele que surge de uma revolução. Mas também, e que na verdade o poder constituinte revolucionário, o poder constituinte originário revolucionário, ele tem as atribuições de fazer uma nova Constituição num tempo de extrema ruptura dentro de uma sociedade. Exemplo, nesses casos de revoluções, em que se destitui toda uma ordem normativa e toda uma ordem política e se substitui por outra. Ou seja, existe uma grande ruptura em relação à forma de governo, em relação à organização política, em relação à própria sociedade, e é um momento de extrema tensão e de ruptura social e política dentro de um determinado território, dentro de uma determinada nação. A outra forma é o poder constituinte originário decorrente, um poder constituinte originário que surge de uma eleição.
existindo um pequeno momento de tensão dentro de uma sociedade, mas não um momento de ruptura violenta dentro de uma sociedade, como são os casos das revoluções, mas querendo e havendo a necessidade de fazer alguns ajustes, algumas reformas dentro de uma determinada sociedade, dentro de uma determinada nação, então se convoca um poder constituinte através de um processo eleitoral, que é o caso, o exemplo do Brasil de 1987 e 1988. Uma eleição, o Brasil saindo de uma ditadura, havendo necessidade de alguns ajustes na organização política e alguns ajustes na sociedade brasileira, então se convoca, mediante uma emenda constitucional, um poder constituinte que vai ser exercido pelo Congresso eleito numa determinada eleição. Então esse é o poder constituinte originário. O poder constituinte originário decorrente de ruptura é o poder constituinte originário revolucionário. Exemplo, poder constituinte francês na Revolução Francesa ou norte-americano na Guerra da Independência Americana, quando os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra. E o poder constituinte convencional ou decorrente de uma eleição, em que não há uma ruptura, mas há um momento de tensão que exige reformas dentro de uma sociedade. E aí nós temos uma assembleia eleita que vai assumir as vezes de poder constituinte. Isso é o poder constituinte originário. Mas nós temos outro tipo de poder constituinte, que é o poder constituinte reformador, ou poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado que ele se deriva do próprio texto constitucional. E qual é a razão e a função de haver o poder constituinte derivado? A Constituição, sendo um documento histórico e, portanto, que traduz os valores de uma determinada época, que traduz as demandas sociais de uma determinada época, que traduz uma concepção de direito de uma determinada época, ela não é estanque. Ela não é estática, ela deve ser um documento dinâmico, um documento que precisa, em determinados momentos, ser oxigenado mediante algumas modificações. Quem faz essas modificações? Quem faz essas modificações é o poder constituinte derivado, que está previsto na própria Carta Constitucional, ou seja, a própria Carta Constitucional prevê a possibilidade da sua modificação, que é feita através do poder constituinte originário, no caso brasileiro, pela utilização de uma espécie normativa que se chama emenda constitucional. As emendas constitucionais que estão previstas no artigo 60, no artigo 59, inciso 1º, e no artigo 60. As emendas constitucionais, então, elas têm a função de modificar a Constituição. E quem faz isso? Quem faz isso na verdade, o Congresso Nacional, que assume as funções de poder constituinte derivado reformador, nos tempos em tempos não de um poder constituinte originário, mas em tempos de normalidade democrática, quando a Constituição precisa ser modificado. Então, o poder legislativo ele tem a função de poder legislativo ordinário quando ele faz as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias e por aí vai. Mas quando ele vai fazer uma emenda constitucional, ele assume o papel, a função de um poder constituinte derivado reformador. Uma outra versão, uma outra subespécie do poder constituinte derivado são os chamados poderes constituintes dos estados membros. As assembleias legislativas dos estados, logo após o término de elaboração da Constituição Federal, o que aconteceu, por exemplo, no caso brasileiro, no dia 5 de outubro de 1988, logo em seguida, as assembleias legislativas dos estados assumiram a função de poderes constituintes estaduais para formularem as constituições estaduais que têm a função de organizar os poderes dos estados e também os detalhes de todo o funcionamento dos estados membros da federação. Então, esse poder constituinte dos estados,
é o que se chama de poder constituinte decorrente. Poder constituinte decorrente. Então, vejam bem, nós temos duas grandes espécies de poder constituinte. O poder constituinte originário, que é aquele que não tem limitações, ele pode colocar dentro do texto constitucional as decisões que ele bem entender. Se ele resolver colocar lá que vai haver pena de morte, ele pode pôr, ele não tem limitações. Já o poder constituinte derivado tem uma série de limitações que são previstos no próprio texto constitucional. Ou seja, no caso do poder constituinte reformador, derivado reformador brasileiro, deixa eu pegar o meu texto aqui, constitucional. No artigo 60, nós temos algumas limitações que são impostas ao poder constituinte derivado reformador, que tem a função de reformar a Constituição Federal. A primeira dessas restrições, né, dessas restrições ao poder, ou seja, dessas limitações ao poder constituinte reformador. A primeira delas são as chamadas limitações circunstanciais. Em determinadas circunstâncias, não pode ser emendada a Constituição. Parágrafo 1º do artigo 60. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Então, essas são as limitações circunstanciais. As outras limitações são limitações de natureza material, que são as chamadas cláusulas pétreas. Existem partes, existem matérias da Constituição que não podem ser mexidas. São as chamadas cláusulas pétreas no 60, parágrafo 4º, que diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Essas limitações são limitações expressas. Elas estão previstas explicitamente no texto constitucional. Mas também existem limitações que não são expressas. Exemplo, não se pode tirar esses parágrafos aqui, o parágrafo 1º e o parágrafo 4º do artigo 60, porque eles estabelecem as limitações. Então, dois grandes tipos de poder constituinte. O poder constituinte originário, que pode ser dividido em dois. O poder constituinte originário revolucionário, que é instituído quando há uma grande ruptura numa sociedade, exemplo, a Revolução Francesa, e o poder constituinte convencional, que, havendo uma tensão, mas não ruptura numa sociedade, que exija modificações e adequações na sociedade, então se convoca, mediante eleições, um poder constituinte que terá a forma de uma Assembleia Nacional Constituinte. Poder constituinte originário, revolucionário ou o poder constituinte através de uma Assembleia Nacional Constituinte. O poder derivado, que é o poder que está previsto na própria Constituição, esse poder derivado pode ser o poder derivado reformador da própria Constituição, artigo 60, que prevê através das emendas, e o poder constituinte decorrente, que é o poder constituinte dos estados, exercido pelas Assembleias Legislativas do Estado, logo após a promulgação da Constituição Federal. Então, o poder constituinte é, para fechar essa nossa microaula, aquele poder responsável por elaborar as constituições. E ele se difere daqueles poderes que estão previstos na própria Constituição. O poder executivo, o legislativo e o judiciário, que são chamados de poderes instituídos. Instituídos por quem? Pelo poder constituinte. Essa foi mais uma microaula, então, sobre poder constituinte. Um abraço a todos.